Olá, meu nome é Igor Vieira, vim apresentar a atividade interativa de H5P, da Educação Profissional e Tecnológica. Bom, o meu público-alvo ele foi estudantes do curso técnico em informática e eu trouxe como matemática a segurança digital. Trouxe esse público porque eu tenho afinidade. Eu também sou técnico em informática, então eu tenho uma segurança para poder analisar o conteúdo e ver a forma mais dinâmica, né, para poder apresentar. Eu escolhi o cenário ramificado, porque eu acho ele mais interessante, eu acho ele mais dinâmico, mais participativo, mais diverso, que não traz aquela padronização, né, de apenas múltiplas escolha ou de ver verdadeiro ou falso. Então eu trago um leque de possibilidades ao meu estudante. Eu listei alguns objetivos de aprendizagem, e esses objetivos de aprendizagem ele vai trazer e mostrar que o estudante ele pode ter autonomia para poder realizar as suas atividades e que aquela atividade ela é uma atividade transformadora, ela é aplicada, mas ela também é reconhecida a partir daquele espaço e a partir da dinâmica que aquele sujeito está. Eu coloquei 4 objetivos, coloquei identificar as práticas seguras nesses ambientes, reconhecer esses riscos, desenvolver tomadas de decisões, relacionar essa teoria com a prática, né? Que a teoria ela se aperfeiçoa a partir da prática e a prática ela fica mais interessante quando a pessoa ela domina a teoria, né? E aí eu vou apresentar a atividade, né? Essa atividade que eu escolhi, eu já iniciei ela com uma imagem para poder chamar um pouco mais a atenção do estudante. Na sequência, eu coloco uma atividade de múltipla escolha ali para ele poder assinalar a correta e também já com o retorno do feedback. Em seguida, eu coloco verdadeiro ou falso, porque também tem o feedback. Depois, eu coloco para ele poder arrastar a palavra correta, né? Fica bem diverso aí. E aí ele consegue verificar se tá bacana, se tá correto. E se tiver errado, vai apontar. Também coloquei outra de verdadeiro e falso, para poder associar também. Coloquei um para poder arrastar, né? Essa questão, coloquei aí para poder arrastar. Em seguida eu coloquei uma imagem para chamar a atenção, para trazer mais essa interatividade. E também coloquei de múltipla escolha, né? Assinalar a que tá correta. E em seguida ele verifica para ver se a resposta está correta. E aí eu coloquei uma imagem ali de parabéns que ele concluiu aquela atividade, coloquei uma figurinha para trazer mais uma dinâmica também. Em seguida, esse feedback geral que ele nos entrega, ele traz essas sequências, os acertos, os erros que o estudante ele teve, né? E depois ele traz essa análise geral. Bom, eu trouxe aqui também alguns elementos para avaliação dessa aprendizagem, né? Trouxe ali alguns critérios e alguns instrumentos. Cada critério ele tem um instrumento a partir da atividade. Por exemplo, identificação de ameaças digitais. Eu coloquei um cenário interativo, né, que era o arrastar. Tomada de decisões, era o tipo de atividade. Conhecimento técnico, coloquei verdadeiro e falso e complete a afirmação. A participação, no final, é o relatório da atividade, né? E aí a gente tem uma pergunta central, um problema de pesquisa, né? Como o estudante ele interage? E aí a gente traz esse leque, né, de possibilidade. Assiste a situações simuladas, ele analisa o problema, ele escolhe soluções, ele recebe um feedback imediato e ele visualiza essas consequências da tomada da decisão. Então a gente traz uma pedagogia transformadora, a gente traz uma pedagogia da autonomia, né? Eu escolhi esse cenário porque ele traz essa ideia de uma pedagogia transformadora e ele associa mais ao meu modo de transmitir o ensinamento em sala de aula.
Essas contribuições, elas vão muito além, né? A capacidade de análise técnica, a compreensão sobre a igualdade digital e a aplicação da prática para os estudos. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que todos estejam bem. Um abraço. Tchau, tchau.